Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Estamos no ar com mais uma série Café com Palavra. Esse é o canal Cura Emocional pela Palavra, o canal que vai te ensinar a conhecer a Palavra de Deus. Eu sou a missionária Leila e estou aqui para te ajudar a entender e conhecer a vontade de Deus na tua vida. E eu gostaria de pedir a você que você já deixasse seu like, que você viesse compartilhar essas mensagens, ser um semeador dessa palavra. Esse canal foi feito com amor por você e para você. Clica no sininho ao lado, do seu lado direito, subscreve o canal, deixa também o teu like. Porque aquilo que a gente faz por outros, Deus também retorna de volta para nós. Semeie essa palavra. Essa palavra tem muita gente que precisa ouvir e você pode ajudar a outros. E esse tema de hoje nós vamos falar sobre portas de maldições, posicionamentos para a libertação. Então, quando nós falamos de porta, nós já falamos aqui, você que perdeu o estudo 1, 2 e 3, volte lá, procure esse estudo para que você possa receber um conhecimento da palavra de Deus que vai te ajudar em muitas áreas da sua vida. No final nós vamos fazer uma oração por você. Então, olhe lá os vídeos que já foram colocados aqui. As portas antigas, elas trazem nelas em si, dependendo das portas, as portas que foram abertas no passado. Então, quando a gente fala de portas antigas, é tudo que foi aberto no passado. É toda dor, é toda escolha, todo padrão que vai se repetindo na vida, muitas vezes na vida da gente. Então, padrão é aquilo que o bisavô tinha, o tetravô tinha, o pai tinha e se repete na vida das descendências futuras. Ou, às vezes, é um problema de saúde, às vezes é um problema financeiro, o pai faliu, aí o filho também fale. Então, são coisas que se renovam através de ciclos. Mas a palavra do Senhor, ela nos traz caminhos para essa libertação. Essas portas, se elas permanecem abertas, elas vão permitir que esses ciclos se repitam. E é por isso que nós precisamos fechá-las. Então, portas abertas possibilita a repetição de ciclos. Porque não houve um tratamento. E esse tratamento, ele é um tratamento que é feito pela palavra de Deus. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Mas o que são especificamente essas portas de maldições? Nós não estamos aqui falando de algo místico e nem algo sem fundamento. Nós estamos falando de coisas que a palavra de Deus fala. Então vamos entender esse assunto pela palavra de Deus. A palavra de Deus diz lá em Lamentações, no versículo 5, no capítulo 7. Nossos pais pecaram e já não existem, e nós levamos as suas iniquidades. Essas iniquidades muitas vezes são praticadas por descendentes, mas elas não devem ficar nas nossas vidas. E por que não? Porque lá em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 1, a palavra de Deus vai dizer: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais novamente a jugo de escravidão. Então, Jesus está falando aqui no livro de Gálatas algo muito forte. Quando nós não quebramos essas maldições, quando nós nem mesmo reconhecemos que elas existem, ficamos debaixo de um jugo. Quando nós aceitamos Jesus, Ele nos deu toda a autoridade para desfazer as obras do mal. E é por isso que temos que andar com Cristo. Então nós estamos falando aqui de realidades espirituais, de padrões humanos que se repetem. Isso pode incluir, como eu já falei, ciclos familiares, destrutivos, comportamentos que se repetem, traumas que não foram resolvidos, crenças muitas vezes distorcidas, coisas que a pessoa acreditava que ela era, porque os pais falavam, os bisavós falavam, então aquilo se repete na vida dela. Ela guardou aquilo
E tudo isso é uma mentira que Satanás alimenta na vida das pessoas. Lá em Êxodo, no capítulo 20, no versículo 5, a palavra de Deus diz: visito a iniquidade dos pais nos filhos. Então, esses versículos são para que a gente entenda que isso existe. Isso não é nada místico que estamos falando, que estamos aqui criando, não. É a palavra de Deus que fala, e ela fala para que possamos nos libertar. Isso aponta para consequências que são geracionais, padrões que atravessam gerações. Isso é algo que vimos até muitas vezes em pessoas. Você já viu alguém assim? Que o avô era assim, que o pai era assim, que o filho também é assim. Então são cargas que as pessoas carregam dos seus descendentes, porque não entenderam ainda que essas maldições precisam ser renunciadas, precisam ser quebradas. As portas antigas, também a palavra do Senhor vai dizer lá em Jeremias, no capítulo 6 e versículo 16. Assim diz o Senhor: ponde-vos à margem no caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho. Andai por ele e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem: não andaremos. Olha que palavra forte essa palavra de Jeremias, capítulo 6, versículo 16. Uma das grandes portas por onde essas maldições se instalam e ficam é a desobediência. Aqui o Senhor está dizendo: ande pelo bom caminho. Andai por ele e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem: não andaremos. Está escrito na palavra, a palavra do Senhor, ela tem todas as respostas. Então, muitas vezes, os antepassados não quiseram andar no caminho do Senhor. Viviam na idolatria. Isso passaram para os filhos, até nós mesmos, né? Antes de conhecermos Jesus, muitas vezes andamos também na idolatria. E isso precisa ser renunciado, precisa se pedir perdão a Deus. Muitas vezes nós aceitamos a pessoa de Jesus Cristo, mas não pedimos perdão pelo que nós fizemos no passado, pelo que os pais fizeram no passado, pelos erros dos antecedentes. Nós temos que pedir perdão por eles. Essas portas, elas também podem vir através de rejeição, de abandono, de pecados persistentes, de abusos que foram sofridos. Então, isso é algo que nós precisamos tratar, porque senão ela se repete. Esses traumas, eles geram padrões, muitas vezes que vão alimentando crenças falsas na própria vida da pessoa. É uma dor não resolvida. Nós já falamos, né? Se você não viu as lives passadas, vá lá e veja. A dor não resolvida, ela pode virar identidade. Então, a rejeição, nós não vamos falar aqui sobre a rejeição, porque isso aqui nós já falamos, né? As críticas, elas podem gerar, por exemplo, perfeccionismo. A rejeição, ela gera um medo de abandono. E o abandono é uma dependência que é emocional. Isso é muitas vezes algo que não é apenas emocional e mental, pode ser também algo espiritual. Claro que aqui não se está falando de pessoas que têm verdadeiramente um problema psicológico, né? Porque isso a ciência também trata, né? Estamos falando de coisas que são verdadeiramente, não são tratadas pela medicina, mas porque são coisas espirituais. E muitas vezes o médico trata, o psicólogo trata, mas não sai, porque é algo que tem que ser removido no âmbito espiritual. Então, essas portas, elas permanecem abertas. Enquanto elas estiverem abertas, vão haver essa falta de consciência, né? Essa negação. Então, muitas vezes a pessoa ela nem tem consciência disso. E esses padrões se repetem, ela diz: não, mas não tem nada a ver isso aí, meu avô era assim, meu pai é assim. Ela não entende. E porque ela não entende, ela não se posiciona. Então, nós precisamos nos posicionar na palavra de Deus.
A palavra de Deus, ela diz que nós não precisamos mais aceitar nada disso, porque Jesus, ele já morreu por nós para nos tirar a dor. Jesus foi o mais rejeitado de todas as pessoas, ele foi o mais humilhado, ele foi a pessoa que mais sofreu. Ele se fez a própria maldição para que você não precisasse mais carregar nenhuma maldição. A palavra de Deus diz: maldito aquele que foi pregado no madeiro. Então, por que Jesus teve que passar por tudo isso? Para que a gente não precisasse viver nenhum ciclo maldito, nenhuma herança hereditária maldita. Jesus já quebrou isso, Jesus já nos libertou. Mas a libertação, ela exige um posicionamento. E aqui está uma chave muito forte para a tua vida hoje, que o Senhor está te entregando. A libertação, ela não é só uma oração. Você precisa entender isso. A libertação, ela é uma decisão prática. Então, não adianta só você ficar orando. Sim, isso aí faz parte da caminhada de toda pessoa que está na terra, deveria estar orando. Porque quem não está orando está apanhando. Mas haverão situações em que você deverá se posicionar de uma forma prática, porque a nossa fé ela é prática. A nossa fé ela não é algo morto, ela não é algo passivo, é algo ativo. E esse estudo de hoje é exatamente para que nós nos identifiquemos como filhos da graça, como filhos de Deus. Então, essas raízes espirituais e muitas vezes emocionais, elas abrem portas terríveis. E nós precisamos estar posicionados para que essa amargura não entre nos nossos corações. A amargura aprisiona. E ela começa aí pequena, ela não começa grande. Ela começa como uma raiz pequena e vai crescendo internamente de uma forma até lenta, até afetar toda a vida da pessoa. E isso muitas vezes vai se conectar com traumas, com rejeição, com feridas não tratadas, como eu já falei aqui. Toda a vida espiritual nossa é um processo. Deus não apenas vai nos libertar de algo, Ele também nos ensina a viver de uma forma livre. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Não para a libertinagem, a liberdade é em Cristo. Nós precisamos entender isso. A palavra do Senhor vai dizer em Hebreus, no capítulo 12, no versículo 15. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Então veja o que é que a amargura muitas vezes faz no coração de uma pessoa. Nós precisamos, portanto, estar posicionados em Cristo. Cada fase da nossa vida, ela é um aprendizado. Precisamos entender isso. Não ver isso como algo que, eu fui ferida, eu fui magoada, eu não perdoo. Não, isso foi um aprendizado na sua e na minha vida. Cada confronto vai representar nas nossas vidas um crescimento. Deus não apenas nos liberta, Ele vai ensinar também a gente a ser e viver de uma forma livre. Se você não está escutando também o nosso podcast Viver para Triunfar, olhe lá, comece a assinar o nosso podcast, tem muito estudo maravilhoso. Viver para Triunfar. É lá no Spotify. Clique lá e se inscreva também no Viver para Triunfar, esse podcast que tem lá muitos estudos maravilhosos. Foi feito também para você. Então, a pessoa que mais se consagra é também a pessoa que mais renuncia. Isso a gente precisa compreender. Ninguém quer renunciar a nada. Querem que as coisas aconteçam de uma forma muito automática. Lá em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 24, a palavra vai dizer: os que são de Cristo crucificaram a carne. Então, libertação vai envolver abrir mão daquilo que é velho. Um hábito novo só pode entrar quando você renuncia o velho.
Isso significa renunciar a hábitos e andar em disciplina de vida. Isso é um princípio espiritual. Não há como nós progredirmos, como nós avançarmos andando de qualquer jeito, sem disciplina, fazendo as coisas como a gente acha, pela barriga, né, como diz no popular. Quem mais se entrega é a pessoa que mais experimenta a transformação de Deus. Então, nós precisamos entender essa verdade de uma forma equilibrada e com maturidade, não como meninos. Não é aqui... tem pessoas que são extremistas, né? Ela culpa tudo por causa da maldição. E ela ignora a responsabilidade pessoal que cada um de nós temos. Existe uma influência espiritual, sim, mas também existe uma responsabilidade que é humana, que é nossa, que nós temos que ter através do nosso posicionamento. As coisas não vêm como plim-plim, que a gente, né, dá estalo de dedo e tudo acontece, sem que se posicione, sem que verdadeiramente lute para ter uma vida diferente, uma vida diferenciada, sair da estagnação, romper com o velho e começar um novo. Andar com Cristo é andar no novo. A palavra de Deus diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então a libertação acontece quando nós tratamos o espiritual. Aí sim, nós começamos a transformar o nosso comportamento. Nós temos hábitos comportamentais que nós não mudamos. A inveja é um deles. Muitas vezes a pessoa não vigia, tem muito cristão com inveja. E isso acontece por causa da natureza ainda velha, que tende a querer voltar. Mas nós precisamos nos policiarmos. Sempre quando isso acontecer, você precisa policiar. Por que isso está acontecendo na sua vida? Então, tudo existe uma origem. Você não precisa aceitar, querer ter a vida do outro. Porque a inveja, a pessoa ela não quer ter aquilo, ela quer ter o que é do outro. Então, nós precisamos entender que enquanto nós queremos ter o que é do outro, Deus não pode fazer aquilo, o novo dele nas nossas vidas. Então, o primeiro passo é se posicionar. Esse é o passo para fechar as portas antigas, né? Então, como fechar as portas antigas? Primeiro é o reconhecimento, tá certo? Por onde é que esse padrão começou? Então, se você observa que existe um padrão de repetição na sua vida, eu estou sempre doente, fulano da minha casa também estava doente, fulano sofria disso, sofria aquilo outro. Então, começa aí a observar e fazer um checklist daquilo que eu estou te dizendo agora. Segundo é arrepender-se. Romper com aquilo que abriu a porta. E, acima de tudo, renunciar. Quebrar os acordos. Rejeitar as mentiras, a inveja, as falsas crenças. Aquilo que você acreditou a vida toda sobre você, que diziam sobre você. A palavra do Senhor diz lá em Provérbios, né? Aquilo que pensa a tua alma, assim como tu pensa na tua alma, assim é. Então, tudo que a gente acredita na alma da gente, passa a ser verdade nas nossas vidas. Então, é necessário, e esse é o quarto ponto, é o quarto passo, né? Para fechar essas portas antigas, a renovação da mente. Em Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, a palavra do Senhor vai dizer: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, não há como quebrar esses paradigmas, esses modelos que foram criados e que muitas vezes são espirituais também, mas outros são criados por nós mesmos e outros foram incutidos em nós, sem nós nos posicionarmos. Ou seja, buscar um viver diferente. E aqui está a chave final. Se você não buscar viver de forma diferente, esses ciclos vão se repetindo na vida da pessoa, ano após ano. Então, as portas antigas, elas podem até explicar a sua história, mas elas não podem controlar o seu destino. E a libertação, ela vai vir quando você se posiciona, quando você pratica a verdade e quando você decide viver de forma diferente.
Isso não é passe de mágica, isso é posicionamento. E Deus revela para nós em sua palavra que há libertação para nós, que há vida, vida em graça, vida em alegria. Mas é você quem decide fechar as portas, não é Deus. Isso é algo que nós precisamos entender. Enquanto nós não entendermos, essas portas não são fechadas. Então hoje eu quero orar por você. Eu quero que você faça essa oração comigo. E diga: Pai, em nome de Jesus eu te peço nesta hora, Senhor, que o Senhor feche as portas antigas na minha vida, me ajude a me posicionar. Me ajude verdadeiramente, Senhor, a reconhecer que existem ciclos que se repetem na minha vida, mas também a renunciar, a me arrepender. Me ajude, Senhor, a perdoar, porque eu hoje te aceito como meu único e suficiente Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Quebra, Senhor, hoje na minha vida toda maldição, pois eu quebro os acordos e eu quero ter uma mente renovada e viver contigo. Perdoa os meus pecados. Eu quero viver de forma diferente. Em nome de Jesus, amém? E você que já aceitou Jesus, faça também essa oração de renovo, porque o Deus Todo-Poderoso é o Deus que perdoa pecados, é o Deus que renova vidas e é o Deus que quebra conceitos e padrões. É o Deus que tira-nos da vida velha e nos coloca na vida com Cristo. Toda maldição já foi levada por Jesus Cristo e nós não precisamos andar em ciclos repetitivos e nem em coisas que aconteciam nos antepassados e que se repetem muitas vezes nas nossas vidas por falta de posicionamento nosso muitas vezes. Amém? Se você fez essa oração, o Senhor te ouviu e certamente já escreveu teu nome no livro da vida e já entregou para ti hoje o novo do Senhor. Amém? E essa foi a nossa mensagem de hoje. Fique aqui conosco, caminhe aqui conosco, aprenda a palavra de Deus, porque esse canal ele foi feito para você, foi feito com muito amor, foi entregue para você. Deixe também o seu like e seja um semeador. Você foi abençoado, abençoe outras vidas também. E até a nossa próxima mensagem, se Deus quiser. Jesus te abençoe.